A primeira vez que segurei Alice, ela tinha 3 dias e era perfeita. Seus dedinhos minúsculos se enrolaram nos meus, como se estivesse me reivindicando como dela, e sussurrei promessas em seu cabelo macio. Promessas que eu não sabia que teria que lutar para cumprir. Rafael estava junto à janela do hospital, seus ombros rígidos contra a luz da manhã. Os médicos tinham acabado de explicar sobre a perda auditiva de Alice, usando palavras suaves como surdez bilateral profunda e opções de intervenção precoce. Mas eu vi o rosto do meu filho desmoronar, não com a dor de um pai aprendendo a amar de um jeito diferente, mas com algo mais frio. Decepção. Ela nunca vai me ouvir dizer que a amo, ele murmurou para o vidro, seu reflexo fantasmagoricamente pálido. Ela vai sentir, respondi, ninando Alice com cuidado. Amor não é só palavra, Rafael. Ele se virou então, e o olhar em seus olhos fez meu estômago gelar. Não era tristeza, era culpa. Mãe, você não entende. Isso muda tudo. Tudo que eu planejei, tudo que eu queria dar a ela, agora é tudo diferente. Diferente. Como se minha neta estivesse quebrada, em vez de maravilhosamente inteira à sua própria maneira. A viagem de volta do hospital foi silenciosa, exceto pela respiração suave de Alice. Juliana, a esposa de Rafael, estava no banco do passageiro, exausta e sobrecarregada, enquanto eu segurava Alice atrás. Pelo retrovisor, flagrei os olhos de Rafael várias vezes. Cada olhar parecia que ele estava calculando perdas em vez de contando bênçãos. Em casa, ajudei Juliana a se acostumar com a rotina da nova maternidade, enquanto Rafael desaparecia em seu escritório, alegando que o trabalho não podia esperar. Mas eu o ouvi em chamadas, sua voz tensa de frustração, enquanto explicava a amigos e familiares. Ela é surda, ele dizia, como se anunciasse um diagnóstico em vez de apresentar a filha. Naquela primeira semana, fiquei para ajudar. Vi Rafael segurar Alice mecanicamente, seus toques eficientes, mas vazios. Quando ela chorava, ele a entregava rapidamente. Ela deve estar com fome de novo, ele murmurava, mesmo quando eu sabia que ela só queria conforto. O ponto de ruptura veio no 6º dia. Alice estava irritada. Aquele choro de recém-nascido que fala de necessidade básica em vez de angústia. Juliana estava cochilando, finalmente descansando depois de uma noite difícil. Rafael pegou Alice, segurou-a por exatos 30 segundos, depois a colocou de volta no berço. Ela nem consegue me ouvir tentando acalmá-la, ele disse, se afastando enquanto os choros dela se intensificavam. Qual é o sentido? Eu encarei sua figura se afastando, algo frio se instalando no meu peito. Qual é o sentido? O sentido era que ela era sua filha. O sentido era que ela precisava dele. Naquela noite, enquanto me preparava para ir embora, Rafael me puxou de lado. Mãe, preciso que você entenda algo. Não foi para isso que eu me preparei. Juliana e eu vamos precisar de ajuda. Muita ajuda. Claro, eu disse com cuidado. Aprender sobre a surdez, encontrar recursos. Não, sua interrupção foi brusca. Quero dizer, ajuda para criá-la. Ela vai ser limitada, diferente. Eu não sei ser pai de uma pessoa assim. Uma pessoa assim. Minha neta, reduzida a uma limitação. Olhei por cima do ombro dele para onde Alice dormia tranquilamente em seu berço. Punhos minúsculos relaxados, rosto sereno. Ela tinha 6 dias de vida e já estava sendo julgada como insuficiente. Rafael, eu disse baixinho, ela é sua filha, não um projeto para gerenciar. Sua risada foi amarga. Fácil falar. Você não tem que descobrir como criar uma criança com deficiência. Você não tem que se preocupar com escolas especiais e terapia, e se ela algum dia terá uma vida normal. E você não tem que se preocupar se seu pai vai te amar menos porque você não é perfeito. Rebati, surpreendendo nós dois com minha acidez. O silêncio se estendeu entre nós, cheio de coisas que nenhum dos dois estava pronto para dizer. Finalmente, Rafael deu de ombros. Olha, estou apenas sendo realista. Ela vai precisar de mais do que eu posso dar. Naquela noite, dirigindo para minha casa vazia, pensei nas promessas que sussurrei para Alice. Pensei em Rafael bebê, em como amei cada marco, cada imperfeição, cada momento de ele se tornando quem era. Onde foi que eu falhei em ensiná-lo que o amor não é condicional a atender expectativas? Na manhã seguinte, Rafael ligou. Sua voz estava diferente, mais controlada, mais distante.
Mãe, Juliana e eu conversamos. Achamos que seria melhor se resolvêssemos isso sozinhos por um tempo. Sabe? Nos unirmos como família sem interferência externa. Interferência externa. Foi o que eu me tornei. Claro, eu disse. Porque o que mais eu poderia dizer? Mas se precisarem de qualquer coisa, nós ligamos. Mas eles não ligaram. Dias se transformaram em semanas. E meu telefone permaneceu em silêncio. Dirigi perto da casa deles 2 vezes, vendo o carro de Rafael na garagem, luzes acesas nas janelas, a vida continuando sem mim. Pensei em bater, em exigir ver minha neta, mas algo me segurou. Talvez fosse respeito por limites, talvez fosse medo do que eu poderia encontrar. 3 semanas após o nascimento de Alice, encontrei a vizinha Dona Yumi no supermercado. Como está o bebê lindo? Ela perguntou, sorrindo calorosamente. Crescendo rápido, tenho certeza. Respondi com cuidado. A expressão dela mudou. Ah, eu não a tenho visto muito ultimamente. Rafael a leva para sair às vezes, mas sempre naquele bebê conforto com o cobertor puxado. A coitadinha parece que nunca pega um ar fresco. Meu sangue gelou. O que você quer dizer? Dona Yumi olhou em volta. Depois se inclinou. Bem, provavelmente não é nada, mas tenho ouvido choro. Períodos longos, sabe? E ontem eu vi Rafael sair para o trabalho enquanto o bebê ainda chorava. O carro da Juliana também não estava lá. Naquela tarde, tomei uma decisão que mudaria tudo. Dirigi até a casa de Rafael, estacionei do outro lado da rua e esperei. 1 hora depois, Rafael emergiu, vestido para o trabalho, movendo-se com passos rápidos e agitados. Ele entrou no carro sem olhar para trás, para a casa de onde um choro fraco podia ser ouvido até da rua. Esperei mais 10 minutos, depois atravessei a rua e bati na porta. Nenhuma resposta, embora o choro continuasse. Usei a chave que Rafael tinha me dado meses atrás para emergências, gritando ao entrar. Juliana, é a Dona Lúcia! A casa estava muito silenciosa, exceto pelos lamentos angustiados de Alice vindos do andar de cima. Subi as escadas com pavor crescente, chamando Juliana. Encontrei Alice sozinha no quarto. O rosto vermelho e exausto de tanto chorar, seus punhos minúsculos socando o ar. Sua fralda estava encharcada, sua pele quente e ruborizada. O carro de Juliana não estava na garagem. Rafael estava no trabalho. Eles tinham deixado a filha de 3 semanas sozinha. Enquanto tirava Alice do berço, seu choro gradualmente cedeu a soluços. Ela era tão pequena, tão completamente indefesa, tão absolutamente inocente do que quer que tivesse feito seus pais decidirem que ela não valia a pena ficar em casa. Troquei sua fralda, dei-lhe uma mamadeira e a segurei contra o peito até sua respiração se normalizar. Naquele momento de silêncio, olhando para seu rosto tranquilo, fiz outra promessa. Esta, eu cumpriria custasse o que custasse. Se você gosta de histórias emocionantes, por favor, se inscreva. Estamos tentando alcançar 1000 amigos aqui. E me diga, de qual cidade você está assistindo? Naquela noite liguei para Rafael. Quando ele atendeu, sua voz estava cansada, mas defensiva. Mãe, o que aconteceu? Eu estava na sua casa hoje, Rafael. Alice estava sozinha. O silêncio se estendeu o suficiente para eu me perguntar se ele tinha desligado. Finalmente, Juliana tinha uma consulta. Eu tinha reuniões que não podia cancelar. Ela tem 3 semanas de vida, Rafael. 3 semanas de vida. E vocês a deixaram sozinha. Ela estava dormindo. Foi só por 1 hora. Mas nós 2 sabíamos que não era verdade. O choro, a fralda encharcada, o quarto abafado. Alice tinha ficado sozinha por muito mais tempo do que 1 hora. Isso não pode acontecer de novo, eu disse baixinho. Mãe, você não entende a pressão sob a qual estamos. Toda essa situação não foi para o que nos preparamos. Ela não é uma situação, Rafael. Ela é sua filha. Uma filha que nunca vai me ouvir dizer o nome dela, ele retrucou. Uma filha que vai precisar de supervisão constante, escolas especiais, intérpretes, terapia. Você tem ideia do que isso significa para as nossas vidas? Fechei os olhos, ouvindo o homem que eu criei falando sobre a filha como se ela fosse um fardo a ser gerenciado, em vez de um presente a ser valorizado. Significa que você a ama mesmo assim, eu disse simplesmente. A risada de Rafael foi aguda e amarga. Amor não paga por cuidados especiais, mãe.
Amor não faz as seguradoras cobrirem o que ela vai precisar. Amor não me devolve a vida que eu planejei. Depois que desliguei, sentei na minha cozinha, olhando para a foto na minha geladeira. Rafael aos 5 anos, sorrindo banguela para a câmera depois de perder o primeiro dente. Pensei que aquele sorriso significava que eu tinha feito algo certo como mãe dele. Agora eu me perguntava onde foi que errei. Na manhã seguinte, fiz um telefonema que mudaria nossa família para sempre. Mas essa é uma história para amanhã, quando as rachaduras realmente começaram a aparecer. O telefonema que fiz foi para a doutora Patrícia Fontes, uma psicóloga familiar que eu tinha ouvido falar através da minha igreja. Eu não contei a Rafael. Algumas conversas precisam acontecer em espaços seguros, longe das pessoas que podem se sentir julgadas pela sua necessidade de ajuda. O que você está descrevendo não é incomum, disse a doutora Fontes durante nossa primeira sessão. Alguns pais lutam para se conectar com filhos que não correspondem às suas expectativas. Mas abandonar um recém-nascido? Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Isso está entrando em território perigoso. Comecei a visitar a casa de Rafael a cada poucos dias, sempre ligando antes, sempre com uma desculpa. Trouxe o jantar. Passei no supermercado para pegar as compras. Eu estava por perto. Cada vez, eu observava como ele interagia com Alice, esperando ver melhoria. Em vez disso, vi o oposto. Rafael tinha desenvolvido uma rotina de evitação. Ele só segurava Alice quando Juliana pedia especificamente, e mesmo assim, seus toques eram mecânicos. Ele trocava a fralda dela com a eficiência de alguém completando uma tarefa desagradável, seu rosto virado. Quando ela olhava para ele com aqueles olhos brilhantes e curiosos que todos os bebês têm, ele olhava para a televisão, para o celular, para qualquer lugar, menos de volta para ela. Ela não responde à minha voz mesmo, ele disse certa tarde, quando comentei sobre como ele estava quieto durante a alimentação. Qual é o sentido de falar com alguém que não pode te ouvir? O sentido, eu disse com cuidado, é que ela pode sentir sua atenção. Bebês leem rostos, Rafael. Eles sentem amor através do toque, através da presença. Ele deu de ombros. Talvez seja melhor você dar a mamadeira então. Você parece achar que sabe melhor. Aquele tom de desdém se tornou seu padrão sempre que eu oferecia sugestões sobre os cuidados de Alice. Quando mencionei que bebês, surdos ou ouvintes se beneficiam de conversas, ele revirava os olhos. Quando sugeri que eles talvez quisessem aprender algumas noções básicas de Libras juntos como família, ele riu friamente. Libras? Mãe, ela mal tem 1 mês de vida. Vamos nos concentrar em sobreviver a cada dia primeiro. Mas sobreviver a cada dia parecia ser exatamente o problema dele. Rafael encarava a paternidade como se estivesse cumprindo uma sentença de prisão, marcando o tempo até alguma data de libertação não especificada. Ele começou a trabalhar horas extras, a fazer viagens de negócios que não existiam antes do nascimento de Alice, encontrando motivos para estar em qualquer lugar, menos em casa com a filha. Juliana, exausta e sobrecarregada, começou a se apoiar mais em mim. Não entendo o que há de errado com ele, ela confidenciou certa tarde enquanto eu segurava Alice durante o cochilo. Ele age como se ela nem fosse filha dele, como se fosse o bebê de um estranho que ele é obrigado a cuidar. Eu queria defender meu filho, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Como eu poderia explicar um comportamento que eu mesma não entendia? Talvez ele precise de tempo, eu ofereci fracamente. A risada de Juliana foi aguda de exaustão. Tempo para quê? Para aceitar que a filha dele existe? Ela tem 2 meses, dona Lúcia. Quanto tempo um pai precisa para amar o próprio filho? A pergunta me assombrava porque eu não tinha uma resposta. Eu amei Rafael desde o momento em que o senti se mexer no meu ventre. O pai dele o amou antes de nascer, conversando com minha barriga, lendo histórias, planejando aventuras que compartilhariam. Onde foi que erramos ao criar um homem que não conseguia encontrar amor pela própria filha? O ponto de ruptura veio em uma terça-feira à noite no final da primavera. Eu cheguei para minha visita habitual e encontrei Juliana em lágrimas e Rafael andando de um lado para o outro na sala como um animal enjaulado. Ela teve a primeira consulta com a pediatra hoje, Juliana disse, aceitando o lenço que eu ofereci. A doutora quer começar os serviços de intervenção precoce, fonoaudiologia, aparelhos auditivos, tudo isso. Olhei para Rafael
esperando ver preocupação, talvez ansiedade sobre como navegar em novos sistemas. Em vez disso, vi raiva. Você sabe quanto isso vai custar? Ele disse, sua voz tensa de frustração. Você sabe o que nosso plano de saúde não cobre? E o compromisso de tempo, sessões de terapia várias vezes por semana, equipamentos especiais, modificações em tudo nas nossas vidas. Rafael, eu disse baixinho, todo pai faz sacrifícios. Nem todo pai tem um filho defeituoso. As palavras ficaram suspensas no ar como um tapa. Juliana engasgou. Senti algo frio e afiado alojar-se no meu peito. Alice, dormindo pacificamente em seu balanço, permaneceu alegremente inconsciente de que seu pai tinha acabado de chamá-la de defeituosa. Retire isso, eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia. Retirar o quê? A verdade? A compostura de Rafael estava se quebrando, revelando algo feio por baixo. Você quer que eu finja que isso é normal? Que ter uma filha com deficiência não muda tudo sobre a vida que Juliana e eu planejamos? Eu quero que você finja que a ama, eu disse baixinho. Amor? Rafael riu, mas não havia humor nisso. Amor não paga por terapia. Amor não a torna normal. Amor não conserta o que está errado com ela. Não há nada de errado com ela, eu disse me levantando. Minhas mãos tremiam, mas minha voz estava ficando mais forte. Há algo errado com você. O rosto de Rafael ficou vermelho. Não se atreva a me julgar. Você criou seu único filho perfeito e acha que sabe tudo sobre ser pai. Bem, isso não é a mesma coisa, mãe. Isso é diferente. Isso é difícil. Difícil? Olhei para Alice ainda dormindo, seu peito minúsculo subindo e descendo em ritmo perfeito. Ela tem 2 meses, Rafael. Ela sorri quando vê rostos que reconhece. Ela se acalma quando é segurada. Ela está aprendendo a focar os olhos, a seguir movimentos, a responder ao toque. Ela está fazendo exatamente o que os bebês saudáveis fazem. Bebês saudáveis ouvem a voz dos pais. Rafael retrucou. E ela vê seu rosto. Ela sente seu toque. Ela sabe quando você está presente ou ausente. Peguei minha bolsa, de repente incapaz de ficar no mesmo cômodo com ele por mais um momento. A questão é, quando você vai começar a estar presente? Enquanto eu caminhava em direção à porta, Juliana me chamou. Dona Lúcia, por favor, não vá. Nós precisamos... O que vocês precisam, eu disse, virando-me para encarar os dois. É decidir se vão ser os pais da Alice ou seus cuidadores, porque há uma diferença. Dirigi para casa com lágrimas embaçando minha visão, parando 2 vezes para me recompor antes de continuar. Naquela noite, liguei para a doutora Fontes novamente. Estou preocupada com a segurança de Alice, eu disse a ela honestamente. Não segurança física, necessariamente, mas segurança emocional. Rafael a vê como um fardo, e tenho medo de que essa atitude vá danificá-la de maneiras que não podem ser desfeitas. A doutora Fontes ficou em silêncio por um longo momento. O que você está descrevendo soa como rejeição baseada em deficiência. É uma forma de amor condicional que pode ser extremamente prejudicial ao desenvolvimento de uma criança, mesmo em uma idade muito jovem. O que posso fazer? Documente o que você está vendo. Mantenha um registro de interações, conversas, qualquer coisa que possa ser relevante. E prepare-se para a possibilidade de que você precise tomar uma ação mais direta para proteger Alice. Naquela noite, comecei um diário. Anotei tudo o que conseguia me lembrar dos últimos 2 meses. Os comentários de Rafael, seus padrões de evitação, o dia em que encontrei Alice sozinha. Escrevi sobre a frieza em sua voz quando ele falava sobre ela, a maneira como ele a entregava o mais rápido possível, seu crescente ressentimento em relação às adaptações que a surdez dela exigiria. Lendo de volta aquelas anotações, vi um padrão que eu estava muito perto para reconhecer enquanto o vivia. Rafael não estava apenas lutando para se ajustar a ter uma filha com necessidades diferentes. Ele estava ativamente rejeitando Alice como indigna de seu amor. O pior era ver como sua rejeição afetava Juliana. Ela começou a se desculpar pelas necessidades de Alice, minimizando o valor da filha na tentativa de reduzir o ressentimento de Rafael. Ela é muito fácil de cuidar, Juliana diria quando Rafael reclamava das trocas de fralda. Ela mal chora, quando Rafael mencionava ter sido mantido acordado à noite. Minha neta mal tinha 3 meses. E os adultos em sua vida já a estavam ensinando que ela precisava ser menos do que era para ser digna de amor.
Comecei a ficar mais tempo durante minhas visitas, encontrando desculpas para estar lá quando Rafael voltava do trabalho. Eu queria ver como ele interagia com Alice quando pensava que ninguém estava prestando atenção. O que eu vi partiu meu coração. Rafael entrava em um cômodo onde Alice estava deitada em seu tapete de atividades. Olhava brevemente para ela, depois saía sem reconhecimento. Se ela estivesse chorando, ele chamava Juliana em vez de pegá-la ele mesmo. Se Juliana pedia para ele segurar Alice enquanto preparava uma mamadeira, ele o fazia com relutância óbvia, segurando-a desajeitadamente e a passando de volta no momento em que fosse possível. Certa noite, eu o observei passar pela cadeira de descanso de Alice 3 vezes sem falar com ela, tocá-la ou sequer fazer contato visual. Ela estava acordada e alerta, seguindo o movimento pela sala com olhos brilhantes e interessados. Qualquer pai passando pelo seu bebê de 3 meses várias vezes pararia naturalmente para sorrir, fazer caretas, oferecer alguma forma de interação. Rafael a tratava como um móvel. Foi então que eu soube que isso não era sobre período de ajuste ou aprender a lidar com desafios inesperados. Isso era sobre meu filho decidir que sua filha era indigna de seu amor porque ela não correspondia à sua definição de perfeição. E percebi que, se eu não fizesse algo logo, Alice cresceria acreditando que era exatamente isso que ela era. Na semana seguinte, eu trouxe para Alice um livro macio com imagens de alto contraste, o tipo projetado para bebês da idade dela. Eu tinha lido que a estimulação visual era especialmente importante para crianças surdas, ajudando-as a desenvolver as fortes habilidades de processamento visual das quais dependeriam ao longo de suas vidas. Que atencioso, mãe! Juliana disse, aceitando o presente com apreciação genuína. Alice adora olhar para rostos e padrões. Rafael mal olhou para cima de seu laptop. Mais uma coisa para ficar de olho, ele murmurou. Ignorei o comentário dele e me ajoelhei ao lado do tapete de atividades de Alice, abrindo o livro onde ela podia ver. Seus olhos imediatamente focaram nos padrões ousados em preto e branco, suas mãozinhas alcançando as páginas com o entusiasmo descoordenado de um bebê de 4 meses descobrindo o mundo. Olha como ela responde, eu disse a Rafael, esperando atraí-lo para este momento de conexão com a filha. Ela está tão alerta, tão interessada em tudo ao redor dela. Rafael olhou brevemente. Juliana, você lembrou de ligar para o plano de saúde sobre a cobertura do aparelho auditivo? Sua capacidade de transformar cada momento de alegria de Alice em uma tarefa administrativa estava se tornando um padrão que eu não podia ignorar. Quando ela sorria, ele se preocupava com cronogramas de terapia. Quando ela alcançava marcos de desenvolvimento, ele calculava custos. Quando ela demonstrava curiosidade sobre seu ambiente, ele via necessidades adicionais que exigiam gerenciamento. Comecei a trazer atividades projetadas para ajudar o desenvolvimento de Alice, brinquedos texturizados para exploração sensorial, livros ilustrados com demonstrações simples de libras, chocalhos com padrões visuais interessantes. Cada vez, eu demonstrava como interagir com Alice usando essas ferramentas, esperando que Rafael se juntasse. Libras aos 4 meses parece prematuro, ele disse quando mostrei a ele como fazer sinais simples enquanto brincava com Alice. Ela ainda nem consegue sentar. A exposição precoce ajuda no desenvolvimento da linguagem, eu expliquei pacientemente. Mesmo bebês ouvintes se beneficiam da Libras. Reduz a frustração porque eles podem se comunicar antes de poderem falar. A expressão de Rafael sugeria que eu estava pensando demais em uma situação simples. Mãe, vamos focar nos cuidados básicos primeiro. Andar antes de correr, sabe? Mas, observando-o com Alice, percebi que ele não estava planejando correr, andar ou sequer engatinhar em direção a construir um relacionamento com ela. Ele estava parado, esperando que ela de alguma forma se tornasse diferente o suficiente para merecer sua atenção. Ofereci-me para cuidar de Alice para que Rafael e Juliana pudessem ter noites de encontro, pensando que um tempo a sós como casal poderia ajudar Rafael a processar seus sentimentos sem o lembrete constante da presença de Alice. Eles aceitaram minhas ofertas, mas quando voltavam, Rafael nunca perguntava como Alice tinha passado, o que ela tinha feito, se tinha pegado novos brinquedos ou mostrado novos interesses. Juliana verificava Alice imediatamente, fazendo perguntas detalhadas sobre sua alimentação,
seu humor, seus padrões de sono. Rafael me agradecia educadamente e se retirava para seu escritório, como se eu tivesse sido uma empregada contratada em vez de uma avó que passou a noite se apaixonando ainda mais pela neta. Durante uma dessas noites de babá, Alice alcançou um marco que encheu meu coração de alegria e o partiu simultaneamente. Ela estava deitada em seu tapete de atividades, batendo nos brinquedos coloridos suspensos acima dela, quando rolou de costas para a barriga pela primeira vez. Gritei de empolgação, esquecendo momentaneamente que ela não podia ouvir meu encorajamento. Mas Alice não precisava ouvir minha alegria. Ela podia vê-la no meu rosto, senti-la no meu toque gentil, enquanto eu elogiava sua conquista. Ela olhou para mim com aqueles olhos brilhantes e sorriu, orgulhosa de sua nova habilidade. Quando Rafael e Juliana voltaram, mal pude esperar para compartilhar a notícia. Alice rolou esta noite, de costas para a barriga, completamente sozinha. Ela está ficando tão forte! O rosto de Juliana se iluminou de prazer. Sério? Ah, eu queria ter estado aqui para ver. Ela se surpreendeu? Chorou ou pareceu feliz? Ela parecia orgulhosa de si mesma, eu disse, sorrindo com a lembrança. Ela olhou bem para mim depois, como se estivesse dizendo: "Você viu o que eu fiz?" A resposta de Rafael foi checar o relógio. Bom, marcos precoces são importantes para os relatórios de avaliação. Relatórios de avaliação. A primeira grande conquista física da minha neta. E seu pai havia como dados para prontuários médicos. À medida que Alice crescia e ficava mais interativa, a disparidade entre como os outros respondiam a ela e como Rafael a tratava tornou-se impossível de ignorar. Quando minha vizinha, Dona Patrícia, conheceu Alice aos 6 meses de idade, ela passou 20 minutos fazendo caretas, brincando de esconde-esconde e se maravilhando com a capacidade de resposta de Alice. Ela é tão expressiva, Dona Patrícia disse enquanto Alice sorria e alcançava seu colar. Olha como ela estuda tudo, como está engajada. Dá para perceber que é uma coisinha esperta. Rafael, que estava por perto durante essa interação, deu um passo à frente. Ela é surda, ele disse categoricamente, como se este único fato invalidasse toda a observação positiva que Dona Patrícia tinha feito. Dona Patrícia parecia confusa. Ah, bem, ela certamente não deixa isso a atrasar. Ela parece muito ciente de tudo o que acontece ao redor dela. Por enquanto, Rafael respondeu. Espere até ela ser mais velha e perceber tudo o que está perdendo. A crueldade casual daquela declaração, dita na frente de Alice, como se ela fosse incapaz de sentir as subcorrentes emocionais, revelou o quão completamente Rafael havia se desconectado dos instintos parentais básicos. Mesmo que Alice não pudesse ouvir suas palavras, ela podia sentir seu afastamento emocional, sua falta fundamental de calor quando ele a segurava. Comecei a chegar mais cedo para as visitas, querendo passar tempo com Alice antes que Rafael voltasse do trabalho. Aquelas horas da tarde se tornaram preciosas para mim, observando Alice descobrir suas mãos, ajudando-a a praticar sentar, lendo para ela, mesmo sabendo que ela não podia ouvir as histórias. Você lê para ela todos os dias, Juliana observou certa tarde, sentando-se ao nosso lado com uma xícara de chá. Acho que ela está começando a reconhecer os livros. Alice estava de fato mostrando preferências, alcançando certos livros em vez de outros, focando intensamente em páginas com rostos ou cores brilhantes. Bebês adoram rotina, eu disse, posicionando o livro onde Alice pudesse vê-lo claramente. E ela adora histórias visuais. Olhe como ela assiste a cada página. Quando Rafael chegou em casa naquela noite, Juliana compartilhou essa observação animadamente. Sua mãe lê para Alice todas as tardes, e Alice está começando a ter livros favoritos. É a coisa mais fofa. A resposta de Rafael foi previsível. Ler para um bebê surdo parece esforço desperdiçado, mas se a mantém quieta, acho que isso é alguma coisa. Esforço desperdiçado. O desenvolvimento intelectual de sua filha era esforço desperdiçado porque ela experimentava histórias através de imagens em vez de sons. As micro-humilhações se acumulavam como pequenos cortes, cada um aparentemente menor, mas coletivamente devastador. Quando Alice balbuciava, a experimentação vocal natural que todos os bebês fazem, Rafael saía do cômodo, dizendo que os sons dela lhe davam dor de cabeça.
Quando ela ria em brincadeiras de esconde-esconde, ele comentava que ela estava superestimulada. Quando ela demonstrava empolgação ao ver rostos familiares, ele alertava que a estávamos mimando. Aos 7 meses, Alice desenvolveu um carinho especial por um elefante de pelúcia que eu lhe dei. Ela o agarrava durante os cochilos, o alcançava quando estava chateada e se iluminava quando alguém fazia o elefante dançar na frente dela. Vê-la formar este apego me encheu de orgulho de avó. Ela estava se desenvolvendo normalmente, formando conexões emocionais, mostrando preferências e personalidade. Rafael assistiu a uma de nossas brincadeiras de elefante com irritação visível. Ela está ficando muito apegada a essa coisa. O que acontece quando ela o perde ou ele se desfaz? Então vamos encontrar outro elefante, eu disse simplesmente. Ou vamos ajudá-la a aprender a lidar com a perda. Isso faz parte de crescer. Tudo vai ser mais difícil para ela, Rafael disse, como se isso justificasse impedir Alice de experimentar apegos normais da infância. Não devemos encorajar dependências que tornarão as transições mais difíceis. Olhei para Alice, que estava estudando o rosto bordado do elefante com concentração intensa, explorando sua textura com seus dedos minúsculos. Ela estava aprendendo sobre causa e efeito, desenvolvendo habilidades motoras finas, praticando regulação emocional, tudo através de brincadeiras que Rafael via como preparação problemática para um futuro limitado. O ponto de ruptura veio durante a visita de Alice de 8 meses ao pediatra. Eu tinha sido convidada para acompanhar porque Juliana apreciava ter apoio durante consultas, onde o desenvolvimento de Alice era discutido. A médica estava satisfeita com o progresso de Alice. Ela estava atingindo todos os seus marcos físicos, mostrando forte atenção visual, demonstrando respostas sociais normais. Ela é um bebê encantador, disse a doutora. Helena Mendes, sorrindo para Alice, que estava sentada no colo de Juliana, examinando um instrumento médico, com a curiosidade típica de um bebê. Alerta, engajada, desenvolvendo-se lindamente. Vocês já começaram alguma introdução a Libras? Rafael respondeu, antes que Juliana pudesse falar. Estamos focando nos cuidados básicos agora. Libras parece prematuro quando ela ainda nem está andando. A doutora Mendes pareceu surpresa. Na verdade, a exposição precoce a Libras é uma das intervenções mais benéficas para crianças surdas. Mesmo com 8 meses, Alice poderia estar aprendendo sinais simples para necessidades básicas. Reduz a frustração e acelera o desenvolvimento geral da linguagem. Quanto isso custa? Rafael perguntou imediatamente. Muitos recursos são gratuitos. A doutora Mendes explicou pacientemente. Vídeos online, livros da biblioteca, aulas comunitárias. O programa de intervenção precoce também pode fornecer suporte. A expressão de Rafael sugeria que ele via isso como mais um fardo, em vez de uma oportunidade de se comunicar com a filha. Vamos considerar, ele disse no tom que as pessoas usam quando não têm intenção de seguir em frente. Após a consulta, enquanto caminhávamos para nossos carros, Juliana me puxou de lado. Dona Lúcia, você estaria disposta a aprender Libras comigo? Eu quero começar a ensinar Alice. Mas Rafael, ela se calou, não querendo criticar o marido, mas claramente frustrada com a resistência dele a qualquer coisa que reconhecesse a surdez de Alice como uma característica que exigia adaptação, em vez de um problema que exigia soluções. Claro, eu disse imediatamente. Podemos ter aulas juntas, praticar com Alice, tornar isso divertido para todos nós. O alívio de Juliana era palpável. Rafael acha que estou sendo otimista demais sobre o potencial de Alice. Ele continua dizendo que precisamos ser realistas sobre as limitações dela. Limitações. Alice tinha 8 meses. Era brilhante, curiosa e responsiva. E seu pai já estava catalogando suas limitações. Naquela noite, pesquisei aulas de Libras em nossa área. Encontrei um programa especificamente projetado para famílias com crianças surdas, ministrado por instrutores surdos que podiam fornecer tanto instrução de linguagem quanto perspectiva cultural. Quando liguei para Juliana para compartilhar essa informação, Rafael atendeu o telefone. Juliana está dando banho na Alice, ele disse quando expliquei por que estava ligando. Eu dou o recado. Eu encontrei aulas de Libras que começam na próxima semana, sessões familiares nas manhãs de sábado. Pensei que Juliana e eu poderíamos nos matricular juntas.
O silêncio se estendeu o suficiente para eu me perguntar se tínhamos sido desconectados. Finalmente, Rafael falou: Mãe, eu agradeço o que você está tentando fazer, mas Juliana e eu precisamos lidar com a situação de Alice do nosso jeito, no nosso tempo. Aprender a se comunicar com sua filha não é uma situação, Rafael. É ser pai. Não me dê lições sobre ser pai, ele disse, sua voz áspera com raiva defensiva. Você criou um filho, e isso foi há 30 anos. As coisas são diferentes agora. Os desafios são diferentes. O amor deveria ser o mesmo. Outra longa pausa. Então, eu digo a Juliana que você ligou. Ele desligou antes que eu pudesse responder, me deixando olhando para o meu telefone e me perguntando quando meu filho tinha se tornado alguém que eu mal reconhecia. Parei de ligar todos os dias. A rejeição na voz de Rafael sempre que eu sugeria atividades para Alice, a maneira como ele desconsiderava suas conquistas, a crueldade casual de seus comentários sobre o futuro dela, tudo isso se tornou demais para absorver repetidamente. Em vez disso, esperei que Juliana me ligasse, o que ela fez com menos frequência, à medida que a desaprovação de Rafael pela minha participação se tornava mais óbvia. As aulas de Libras começaram sem nós. Eu me matriculei, dirigindo até o centro comunitário todo sábado de manhã, para aprender junto com outros membros da família de crianças surdas. A instrutora, Maria, era uma mulher surda de 40 e poucos anos que ensinava com paciência e humor, ajudando-nos a entender que a surdez não era uma limitação, mas simplesmente uma maneira diferente de vivenciar o mundo. Crianças que aprendem Libras cedo frequentemente se destacam academicamente, ela explicou durante nossa terceira sessão, suas mãos se movendo graciosamente enquanto ela falava e sinalizava simultaneamente. Elas desenvolvem fortes habilidades de processamento visual, raciocínio espacial aprimorado e muitas vezes compreensão de leitura superior em comparação com seus pares ouvintes. Pensei em Alice, tão alerta e responsiva aos 8 meses, já mostrando a consciência visual que poderia se tornar uma grande força. Imaginei ensiná-la esses movimentos lindos e expressivos, observando suas mãozinhas minúsculas formarem suas primeiras palavras. Mas quando tentei compartilhar essa empolgação com Juliana, durante uma de minhas visitas cuidadosamente espaçadas, a presença de Rafael fazia a conversa parecer perigosa. A mulher que está dando a aula é surda, eu disse com cuidado, demonstrando um sinal simples para mais que achei que Alice gostaria de aprender. Ela tem mestrado em educação, administra o próprio negócio, viaja internacionalmente para conferências. Ela realizou tanto. Rafael olhou para cima de seu laptop com irritação mal disfarçada. Que bom, mãe! Mas histórias de sucesso não mudam as estatísticas sobre taxas de emprego e desafios sociais para pessoas surdas. Estatísticas. Sua filha tinha 9 meses e ele já estava pesquisando estatísticas de fracasso em vez de possibilidades de sucesso. Juliana tentou suavizar a crescente tensão. Talvez pudéssemos visitar uma das aulas alguma vez, só para ver como é? Já temos consultas suficientes, Rafael disse firmemente. Entre consultas com a pediatra, avaliações de intervenção precoce e papelada do plano de saúde, nossos fins de semana estão cheios. Mas eu sabia que os fins de semana deles não estavam cheios de atividades focadas em Alice. Estavam cheios de projetos de trabalho de Rafael, obrigações sociais que não incluíam Alice e tarefas que de alguma forma sempre exigiam deixar Alice com uma babá, em vez de levá-la junto, como a maioria dos pais faria com um bebê de 9 meses. Comecei a agendar minhas visitas para quando Rafael estava viajando a negócios, o que acontecia com frequência crescente. Durante essas tardes sem Rafael, Juliana e eu podíamos nos concentrar inteiramente em Alice, sem o peso opressor da desaprovação dele preenchendo o ambiente. Alice, aos 10 meses, era uma alegria de se observar, sentando com confiança, engatinhando com determinação, puxando-se para ficar de pé nos móveis com a expressão triunfante que os bebês têm quando dominam novas habilidades. Ela brincava de esconde-esconde com entusiasmo, ria de caretas e mostrava claras preferências por certos brinquedos e atividades. Ela é tão esperta, Juliana disse certa tarde, enquanto observávamos Alice descobrir como abrir e fechar uma caixa de quebra-cabeça simples. Olha como ela estuda o mecanismo, como ela move os dedos de forma deliberada.
Ela está resolvendo problemas. Eu queria salientar que as habilidades visoespaciais de Alice estavam se desenvolvendo exatamente como deveriam para uma criança surda, que seu foco intenso e abordagem analítica para novos desafios eram sinais das vantagens cognitivas que frequentemente acompanham a surdez. Mas Juliana já estava isolada o suficiente pela negatividade de Rafael. Eu não queria enfatizar diferenças que pudessem fazê-la se sentir mais sozinha. Em vez disso, simplesmente gostava de ver minha neta descobrir seu mundo com curiosidade e determinação. Alice abordava cada novo desafio, fosse alcançar um brinquedo fora de seu alcance ou descobrir como fazer sons interessantes com colheres de cozinha e panelas, com o tipo de persistência focada que sugeria uma mente forte e capaz se desenvolvendo normalmente. Quando Rafael voltava de suas viagens de negócios, a atmosfera na casa mudava imediatamente. Alice parecia sentir isso também, ficando mais contida, menos brincalhona. Ela o observava com atenção cuidadosa, como se tentasse entender por que essa pessoa alta que morava em sua casa nunca sorria para ela como os outros faziam. O ritual de volta para a casa de Rafael nunca incluía cumprimentar Alice. Ele beijava Juliana, perguntava sobre questões práticas. As contas tinham sido pagas, as consultas tinham sido mantidas. Algum problema tinha surgido que exigisse sua atenção, mas ele nunca perguntava como Alice estava, que coisas novas ela tinha aprendido, se ela tinha estado feliz, triste ou animada durante sua ausência. Certa noite, eu observei Alice engatinhar rapidamente em direção a Rafael, quando ele entrou pela porta da frente, seu rosto brilhante, com a empolgação que os bebês mostram ao ver rostos familiares. Ela se puxou para cima em sua perna, olhando para ele com um sorriso largo, claramente esperando algum reconhecimento de sua conquista em alcançá-lo. Rafael olhou para ela com o leve aborrecimento de alguém que encontrou um obstáculo em seu caminho. Ele, gentilmente, mas com firmeza, desenrolou as mãos dela de suas calças e se afastou, chamando Juliana para dizer que precisava fazer algumas ligações de trabalho. Alice sentou no chão onde ele a tinha deixado, confusa com a rejeição, mas ainda não velha o suficiente para internalizá-la como um reflexo de seu valor. Ela olhou em volta procurando por mais alguém para compartilhar sua conquista, engatinhando em minha direção com a mesma expressão brilhante que tinha oferecido ao pai. Eu a peguei, elogiando sua mobilidade e força, mas por dentro, senti algo se quebrando. Quantas vezes ela procuraria Rafael antes de aprender a não esperar calor em troca? Quanto tempo até que sua rejeição consistente a ensinasse que ela não valia a pena ser abordada? O ponto de ruptura veio durante a celebração do primeiro aniversário de Alice. Juliana tinha planejado uma pequena festa, apenas a família, com decorações, um bolo e o tipo de celebração alegre que marcava este marco importante. Eu cheguei cedo para ajudar nos preparativos, animada para ver Alice vivenciar sua primeira festa de aniversário. Alice, agora andando com a confiança instável de um bebê de 1 ano, estava encantada com os balões e serpentinas coloridas. Ela batia palmas para as decorações, apontava animadamente para os balões e, em geral, irradiava a pura felicidade que torna as festas de primeiro aniversário tão especiais. Rafael chegou em casa do trabalho 15 minutos antes do horário agendado para começar, claramente tendo cronometrado seu retorno para minimizar sua participação na celebração. Ele olhou para as decorações com a expressão de alguém avaliando uma despesa desnecessária. Isso parece muito para um bebê de 1 ano que não vai se lembrar de nada, ele disse, afrouxando a gravata com relutância óbvia em se juntar às festividades. Não é para ela se lembrar, Juliana respondeu, sua voz tensa com o esforço de permanecer positiva. É para celebrar que conseguimos passar do nosso primeiro ano como pais. Certo, Rafael disse. Mas seu tom sugeria que ele não tinha certeza se aquele primeiro ano valia a pena ser celebrado. Durante a festa, Rafael participou com polidez mecânica. Ele segurou Alice para fotos quando solicitado, ajudou-a a apagar a vela, abriu presentes com a eficiência de alguém completando uma tarefa necessária. Mas ele nunca sorriu espontaneamente para o deleite de Alice. Nunca expressou alegria ao vê-la descobrir a diversão de rasgar papel de presente ou explorar novos brinquedos. Quando Alice abriu o presente que eu tinha trazido,
Um conjunto de livros com belas ilustrações e demonstrações simples de Libras, a reação de Rafael foi imediata e cortante. Mais materiais de Libras? Ele disse, sua voz carregando o cansaço de alguém lidando com um aborrecimento persistente. Mãe, já conversamos sobre isso. Ainda não estamos prontos para esse passo. Ela está pronta, eu disse baixinho, observando Alice folhear as páginas com interesse óbvio nas figuras coloridas. Olhe como ela responde à informação visual. Ela está preparada para aprender linguagem. Ela tem 1 ano. Rafael respondeu com desdém. A maioria das crianças só começa a falar com 18 meses mesmo. Temos tempo. Mas tempo era exatamente o que não tínhamos. Cada mês que passava sem exposição rica à linguagem era um mês em que o cérebro em desenvolvimento de Alice não estava recebendo a informação de que precisava. Cada dia que Rafael passava em negação era um dia em que Alice perdia oportunidades de comunicação, conexão e crescimento cognitivo. Após a festa, enquanto eu ajudava a limpar, Juliana me puxou de lado. Estive pensando no que você disse sobre as aulas de Libras. Você estaria disposta a levar Alice às vezes, só para a exposição? Eu sei que Rafael não está pronto, mas não quero que ela perca oportunidades importantes de desenvolvimento. Eu concordei imediatamente. Mas naquela noite sentei na minha cozinha olhando para o calendário, percebendo o que Juliana estava realmente pedindo. Ela queria que eu desse a Alice o que seus pais não podiam ou não dariam. Ela estava terceirizando o desenvolvimento da linguagem da filha porque o marido se recusava a aceitar que Alice precisava de algo diferente do que ele estava disposto a oferecer. Na manhã seguinte, Rafael me ligou. Sua voz estava controlada, mas fria. Mãe, Juliana mencionou que você estaria levando Alice para algumas atividades. Quero que você entenda que apreciamos sua ajuda, mas precisamos manter limites sobre o cuidado de Alice. Somos os pais dela. Tomamos decisões sobre o desenvolvimento e educação dela. Claro, eu disse com cuidado. Eu só quero apoiar o que vocês decidirem ser o melhor para ela. O que é melhor para ela é ter pais que tomam decisões ponderadas, sem pressão de influências externas. Rafael disse. Precisamos de espaço para descobrir nossa dinâmica familiar, sem nos sentirmos julgados ou apressados para abordagens com as quais não nos sentimos confortáveis. Influências externas. Eu tinha me tornado uma influência externa na vida da minha neta. Eu entendo, eu disse, embora não entendesse. Entendi que Rafael via as necessidades de Alice como inconvenientes, sua surdez como uma falha pessoal e meu apoio como interferência. Mas eu não entendia como um pai podia olhar para uma criança brilhante, linda e em desenvolvimento e ver apenas problemas a serem gerenciados, em vez de potencial a ser nutrido. Após essa conversa, parei de oferecer sugestões. Parei de trazer brinquedos educativos ou livros com elementos de Libras. Parei de compartilhar entusiasmo pelas conquistas de Alice. Durante as visitas, eu brincava com Alice em silêncio, seguia as sugestões de Juliana sobre atividades e evitava qualquer menção à surdez de Alice ou necessidades relacionadas. Minha neta estava prosperando apesar da ausência emocional de seu pai, mas eu podia ver o isolamento começando a afetar Juliana. Ela estava criando Alice essencialmente como uma mãe solteira, enquanto era casada com alguém que agia como se Alice fosse uma hóspede que ele tolerava, em vez de uma filha que ele amava. As visitas se tornaram mais curtas, menos frequentes. A desaprovação de Rafael pela minha participação fazia cada interação parecer carregada de tensão. Juliana se tornou mais cuidadosa com o que compartilhava, mais apologética sobre as necessidades de Alice, mais exausta pelo esforço de proteger Alice da falta de calor do pai, enquanto mantinha seu casamento. 2 semanas antes do aniversário de 15 meses de Alice, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu estava sentada na minha casa vazia, olhando fotos de Alice no meu celular. Fotos que eu tinha tirado secretamente durante as visitas, porque Rafael tinha deixado claro que não queria que as imagens de Alice fossem compartilhadas ou discutidas extensivamente. Em todas as fotos, Alice estava sorrindo, engajada, curiosa sobre seu mundo. Ela era uma criança feliz, apesar de crescer com um pai que a tratava como uma decepção. Mas quanto tempo essa felicidade duraria? Quanto tempo até que a negligência emocional de Rafael começasse a danificar seu senso de autoestima?
Abri meu laptop e comecei a digitar um e-mail que forçaria todos a confrontar verdades que estávamos evitando. Mas eles não sabiam o que eu tinha guardado o tempo todo. Documentação de cada conversa, cada rejeição, cada momento em que Alice buscou amor e encontrou indiferença em seu lugar. Às vezes, proteger o amor significa fazer escolhas que parecem traição. O e-mail que eu estava escrevendo não era para Rafael ou Juliana. Era para a doutora Patrícia Fontes, a psicóloga familiar que eu tinha consultado meses antes. Eu anexei fotos de Alice em diferentes estágios. Seus olhos brilhantes aos 3 meses, seu engatinhar determinado aos 9 meses, suas palmas alegres em seu primeiro aniversário. Mas mais importante, anexei o diário que eu estava mantendo, documentando cada ocorrência da rejeição de Rafael, cada comentário cruel, cada momento de abandono emocional. Doutora Fontes, eu escrevi, preciso de orientação profissional sobre como proteger minha neta de danos psicológicos. A situação se deteriorou além do que eu descrevi inicialmente. Acredito que Alice está se desenvolvendo em um ambiente emocionalmente inseguro e preciso entender minhas opções. Pressionar e enviar parecia atravessar uma ponte que eu não podia mais voltar. Por 15 meses, eu disse a mim mesma que Rafael acabaria se conectando com Alice, que sua rejeição era um choque temporário que desapareceria à medida que ela crescesse e ficasse mais interativa. Mas vê-lo em sua festa de aniversário, presente no corpo, mas ausente em todos os sentidos importantes, finalmente me forçou a aceitar uma verdade insuportável. Rafael não queria amar Alice. Ele fez uma escolha deliberada de reter afeto de sua filha porque ela não atendia aos seus padrões de descendente aceitável. A doutora Fontes respondeu em poucas horas. Senhora, nome da narradora, obrigada por entrar em contato. Com base na sua documentação, estou preocupada com o bem-estar emocional de longo prazo de Alice. A senhora poderia vir esta semana? Gostaria de discutir algumas estratégias para proteger o desenvolvimento psicológico dela. Aquela consulta mudou tudo. A doutora Fontes revisou as entradas do meu diário com a atenção clínica de alguém que já tinha visto padrões semelhantes antes. O que a senhora está descrevendo é negligência emocional baseada em deficiência, ela disse depois de ler vários meses de documentação. É uma forma de abuso infantil que muitas vezes é negligenciada porque não deixa marcas físicas. Abuso? A palavra parecia muito forte, muito dramática para o que eu estava testemunhando. Rafael não era violento ou obviamente cruel. Ele era apenas ausente. O abuso emocional não exige gritos ou violência física, a doutora Fontes explicou pacientemente. Rejeição consistente, falha em se conectar, tratar uma criança como um fardo em vez de um membro amado da família. Esses comportamentos podem causar danos psicológicos duradouros, especialmente quando começam na infância. Ela me mostrou pesquisas sobre crianças que cresceram com amor condicional, pais que ofereciam afeto apenas quando seus filhos atendiam a expectativas específicas. Os efeitos a longo prazo incluíam ansiedade, depressão, dificuldade em formar relacionamentos saudáveis e uma sensação persistente de não ser digno de amor. Alice tem 15 meses, a doutora Fontes continuou. O cérebro dela ainda está se desenvolvendo, formando crenças fundamentais sobre seu próprio valor, com base em como os adultos em sua vida a tratam. Cada dia que Rafael a trata com indiferença é um dia em que ela aprende que não é valiosa o suficiente para inspirar amor. Pensei no sorriso brilhante de Alice quando ela via rostos familiares, a maneira como ela buscava conexão com tanta confiança aberta. Quanto tempo duraria essa abertura se o pai continuasse a responder com afastamento emocional? O que eu posso fazer? Eu perguntei. A doutora Fontes ficou em silêncio por um momento, claramente escolhendo suas palavras com cuidado. Legalmente, suas opções são limitadas. Rafael não está machucando Alice fisicamente, e a negligência emocional é difícil de provar no tribunal. Mas a senhora pode documentar tudo o que está vendo e estar preparada para tomar uma atitude se a situação piorar. Como seria essa atitude? Isso depende do quão longe a senhora está disposta a ir para proteger o bem-estar de Alice, ela disse simplesmente. Dirigindo para casa daquela consulta, senti algo mudar dentro de mim. Não era mais raiva, embora a raiva tivesse sido minha companheira constante por meses. Não era desespero.
Embora eu tivesse passado muitas noites lamentando pelo pai amoroso que eu esperava que Rafael se tornasse, era clareza. Eu passei toda a minha vida adulta sendo complacente, compreensiva, paciente. Quando meu marido morreu jovem, eu fui paciente com minha dor. Quando Rafael teve dificuldades na escola, eu fui compreensiva sobre sua necessidade de ajuda extra. Quando ele escolheu um caminho de carreira que eu não entendia, eu fui complacente com suas prioridades. Mas paciência e compreensão tinham limites, e o bem-estar psicológico de Alice era o meu. Comecei a visitar Alice com mais frequência, mas com um propósito diferente. Em vez de esperar que Rafael se juntasse às nossas atividades ou tentar preencher a lacuna entre pai e filha, eu me concentrei inteiramente em dar a Alice experiências que construiriam sua confiança e senso de valor. Quando Rafael não estava em casa, eu levava Alice ao parque, onde ela se deleitava em balanços e escorregadores e no simples prazer de estar ao ar livre. Eu a levava à biblioteca para a hora do conto, onde ela observava outras crianças com fascínio e batia palmas junto com músicas que ela não podia ouvir, mas podia sentir através de vibrações e sinais visuais. Mais importante, matriculei nós duas nas aulas de Libras que eu estava frequentando sozinha. Alice, agora andando com confiança e ansiosa para se comunicar, adotou a sinalização com entusiasmo natural. Seu primeiro sinal foi mais. Braços cruzados sobre o peito no gesto universal para querer comida adicional, atenção ou brincadeira. Ver o rosto de Alice se iluminar quando eu respondia ao seu sinal com compreensão era como assistir a uma flor desabrochar. Aqui estava a comunicação, conexão, a troca humana básica de significado entre duas pessoas que se importavam uma com a outra. Rafael podia se recusar a aprender essa linda linguagem, mas Alice e eu poderíamos construir nossa própria ponte de entendimento. Vovó ensina a Alice a falar com mãos. Eu sinalizei e falei simultaneamente, usando a estrutura gramatical simples apropriada para o nível de idade dela. Alice observou minhas mãos com concentração intensa, já começando a conectar os movimentos com os significados. Juliana se juntou a nós quando podia, aprendendo sinais para necessidades básicas e emoções que a ajudariam a se comunicar com Alice ao longo do dia. Durante nossas aulas, observando Alice interagir com outras crianças e adultos surdos, vi uma versão de seu futuro que não tinha nada a ver com limitações ou desafios. Essas crianças eram brilhantes, engraçadas, engajadas. Elas contavam piadas, faziam perguntas complexas, expressavam ideias sofisticadas através de suas mãos e rostos. Olha como isso é natural para ela, Juliana sussurrou durante uma aula, observando Alice tentar copiar os sinais da instrutora. Ela está tão focada, tão ansiosa para aprender. Alice, aos 16 meses, estava mostrando o intenso processamento visual que se tornaria sua força cognitiva. Ela estudava rostos com a atenção de alguém lendo um texto importante. Ela notava mudanças na iluminação da sala, novos objetos, mudanças sutis nas expressões das pessoas. Seu mundo era rico em informações visuais que ela processava e analisava com notável habilidade para alguém tão jovem. Quando Rafael viu Alice praticando sinais em casa, sua reação foi previsivelmente negativa. Ótimo! Agora ela vai esperar que todos aprendam uma língua estrangeira só para falar com ela. Libras não é estrangeira, eu disse calmamente. É a linguagem natural de Alice. Aprendê-la é como você se comunica com sua filha. Minha filha precisa aprender a funcionar no mundo real, Rafael respondeu. O mundo real não sinaliza. Mas o mundo real sinalizava. Eu tinha aprendido. A comunidade surda era vibrante, educada, profissionalmente bem-sucedida. Alice poderia crescer bilíngue, igualmente confortável em Libras e no português escrito, com vantagens cognitivas que vinham do processamento de informações através de múltiplos caminhos. O mundo real de Rafael era um recorte estreito da sociedade ouvinte que via a surdez como algo a ser superado, em vez de abraçado. Sua visão para o futuro de Alice envolvia ela lutando para se encaixar no mundo dele, em vez de prosperar em seu próprio mundo expandido, que incluía as comunidades ouvinte e surda. Eu parei de discutir com Rafael sobre as necessidades de Alice.
Discussões exigiam respeito mútuo pelo ponto de vista oposto, e Rafael tinha deixado claro que via a surdez de Alice como um problema que exigia gerenciamento, em vez de uma característica que exigia adaptação. Em vez disso, concentrei-me em dar a Alice o que ela precisava, independentemente da aprovação de seu pai. Durante uma de nossas sessões de Libras, Alice aprendeu o sinal para amor, mãos cruzadas sobre o coração. Ela o praticou repetidamente, sinalizando amor para seu elefante de pelúcia, para Juliana, para mim. Naquela noite, quando Rafael voltou do trabalho, Alice engatinhou em direção a ele com empolgação óbvia, puxando-se para ficar de pé em sua perna e sinalizando amor com suas mãozinhas. Rafael olhou para ela com confusão. O que ela está fazendo? Ela está dizendo que te ama, Juliana disse, sua voz suave com a esperança de que este momento pudesse romper as barreiras emocionais de Rafael. Rafael assistiu Alice sinalizar amor novamente, seu rosto brilhante com a antecipação de conexão. Por um momento, pensei que algo poderia mudar em sua expressão, que ver a filha tentando ativamente comunicar afeto pudesse despertar algum instinto parental. Em vez disso, ele gentilmente afastou Alice de sua perna. Que legal, ele disse distraidamente, já se virando para seu escritório. Preciso terminar um trabalho antes do jantar. O rosto de Alice entristeceu quando o pai se afastou sem reconhecer sua tentativa de conexão. Ela olhou para Juliana, depois para mim, a confusão substituindo a empolgação. Ela sinalizou amor novamente, como se a repetição pudesse alcançar a resposta que ela esperava. Naquela noite, depois que Alice estava dormindo e Rafael estava trancado em seu escritório, Juliana sentou-se à mesa da cozinha e chorou. Não as lágrimas frustradas de uma mãe sobrecarregada, mas os soluços de coração partido de uma mulher assistindo seu casamento envenenar o desenvolvimento emocional da filha. Não sei o que fazer, ela sussurrou quando eu lhe trouxe chá. Ele está piorando, não melhorando. Cada marco que Alice alcança, cada coisa nova que ela aprende, ele trata como um lembrete do que ele perdeu, em vez de uma celebração do que ela ganhou. Sentei ao lado dela, escolhendo minhas palavras com cuidado. Juliana, que tipo de homem você quer que Alice pense que merece na vida dela? A pergunta pairou entre nós, carregada de implicações que nenhuma de nós estava pronta para verbalizar. Mas Juliana entendeu o que eu estava realmente perguntando. Ela permitiria que Alice crescesse, acreditando que pais eram pessoas que retinham amor, que tratavam os filhos como decepções, que ofereciam afeto condicional baseado em atender a padrões impossíveis? Ela merece coisa melhor, Juliana disse finalmente. Ela merece acreditar que é digna de amor exatamente como é. Não era mais dor, era clareza. Alice merecia uma infância onde os adultos celebrassem suas conquistas, em vez de catalogarem suas limitações. Ela merecia crescer sabendo que era amada, valorizada, vista como uma pessoa completa, em vez de um problema que exigia soluções. E se o pai dela não pudesse fornecer essa base de amor incondicional, então outra pessoa teria que garantir que ela o recebesse de qualquer maneira. 3 semanas após a tentativa fracassada de Alice de sinalizar amor para o pai, recebi um telefonema inesperado. Era de Luciana Medeiros do banco, a mesma mulher que me deu notícias sobre execução hipotecária anos atrás, quando minha própria vida desmoronou. Mas desta vez, ela estava ligando sobre a situação financeira de Rafael, não a minha. Dona Lúcia, estou ligando porque a senhora está listada como contato de emergência na conta de financiamento da casa de seu filho. Ela disse, sua voz carregando aquela familiar simpatia profissional que eu lembrava da minha própria crise. Temos tentado contatar o senhor e a senhora Rafael sobre algumas irregularidades no histórico de pagamento, mas nossas ligações não estão sendo retornadas. Meu estômago gelou. Rafael sempre se orgulhou de responsabilidade financeira, frequentemente criticando outros por má gestão de dinheiro. Que tipo de irregularidades? Não posso discutir detalhes específicos sem a permissão do Sr. Rafael, mas posso dizer que estamos preocupados com o status da conta. Se a senhora falar com ele, por favor, peça para ele nos contatar imediatamente. Naquela noite, liguei para Rafael sob o pretexto de checar Alice. Sua voz soava tensa, distraída. Quando mencionei que o banco tinha ligado, o silêncio na linha se estendeu tanto que pensei que tínhamos sido desconectados. Rafael?
Você ouviu o que eu disse? Eu ouvi. Sua voz estava apertada com estresse mal contido. A situação do banco é complicada. Estou resolvendo. Há algo que eu possa fazer para ajudar? Não. Este é um problema nosso para resolver. Problema nosso. Mesmo em crise financeira, ele não conseguia reconhecer que Alice poderia ser afetada por decisões que colocavam em risco a segurança da moradia deles. Na semana seguinte, Juliana ligou enquanto Rafael estava no trabalho. Sua voz estava trêmula, mal controlada. Dona Lúcia, preciso perguntar algo, e preciso que a senhora seja honesta comigo. Rafael falou com a senhora sobre problemas de dinheiro? Eu lhe contei sobre o telefonema do banco, e a respiração ofegante de Juliana confirmou meus medos. Ele está escondendo coisas de mim, ela disse. Encontrei extratos de cartão de crédito no escritório dele, contas que eu não sabia que existiam. Estamos em sérios apuros. Quão sérios? 3 meses de atraso no financiamento, cartões de crédito estourados. E tem outra coisa. Rafael tem tirado dinheiro do fundo de estudos de Alice. A conta para a qual eu tenho contribuído desde que ela nasceu está quase vazia. A traição foi de tirar o fôlego. Rafael não apenas falhou em fornecer suporte emocional para a filha, mas estava roubando dinheiro destinado ao futuro dela. Juliana, o que você vai fazer? Eu não sei. Quando o confrontei, ele disse que as necessidades educacionais de Alice seriam diferentes de qualquer maneira, que a poupança tradicional para a faculdade não fazia sentido para uma criança com deficiência. Sua voz falhou. Ele disse que o dinheiro era melhor usado para resolver problemas imediatos do que para economizar para um futuro que pode não se concretizar. Um futuro que pode não se concretizar. Rafael tinha descartado o potencial de Alice antes que ela completasse 2 anos. Naquele fim de semana, me ofereci para ficar com Alice enquanto Juliana participava de uma consulta de planejamento financeiro que ela havia agendado sem o conhecimento de Rafael. Preciso entender nossa situação real, ela explicou. Rafael continua dizendo que está resolvendo tudo, mas claramente não está. Alice, agora andando com confiança e começando a combinar sinais em frases simples de 2 palavras, passou a tarde me mostrando suas últimas conquistas. Ela conseguia sinalizar mais livro quando queria outra história, ajuda por favor, quando precisava de auxílio para alcançar um brinquedo, e pronto, quando terminava de comer. O desenvolvimento da linguagem dela estava acelerando exatamente como deveria para uma criança que recebia comunicação consistente. Mas, mais importante, Alice estava desenvolvendo uma personalidade que brilhava com confiança e curiosidade. Ela abordava novos desafios com determinação, resolvia problemas simples com foco e compartilhava suas descobertas com a empolgação de uma criança que sabia que suas conquistas seriam celebradas. Quando Juliana voltou da consulta, seu rosto estava pálido, mas resoluto. É pior do que eu pensava, ela disse depois que Alice foi dormir para o cochilo. Podemos perder a casa em 60 dias se Rafael não fizer pagamentos significativos imediatamente. E o nível da dívida, mesmo que mantivéssemos a casa, estaríamos pagando o mínimo por décadas. O que o planejador financeiro sugeriu? Juliana olhou pela janela, observando vizinhos indo e vindo de casas que possuíam, vidas que construíram sobre bases de estabilidade que Alice poderia não ter acesso. Várias opções. Falência, venda voluntária da casa, ou... Ela fez uma pausa, claramente lutando com as implicações do que estava prestes a dizer. Ou, o quê? Divórcio, ela disse baixinho. O planejador disse que se a irresponsabilidade financeira de Rafael continuar, Alice e eu precisamos nos proteger legalmente. Cortar os laços antes que as decisões dele nos arrastem para baixo também. A palavra pairou entre nós como um trovão. Por 18 meses, eu assisti Juliana tentar manter seu casamento enquanto protegia Alice da ausência emocional de Rafael. Agora, ela estava enfrentando a realidade de que proteger Alice poderia exigir o fim total do casamento. Juliana, o que você quer fazer? Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o monitor do bebê, onde a respiração tranquila de Alice criava pequenos sons de segurança em um mundo cada vez mais instável. Eu quero que Alice cresça acreditando que merece amor, estabilidade e respeito. Eu quero que ela veja como são os relacionamentos saudáveis.
Eu quero que ela saiba que a surdez dela é apenas uma característica entre muitas, não uma limitação definidora. E você acha que ela pode aprender essas coisas nesta casa? Outra longa pausa. Não, ela sussurrou. Não com Rafael como seu principal modelo masculino. Não em um lar onde o pai a trata como um fardo e suas necessidades como inconvenientes. Naquela noite, depois que eu fui para casa, Rafael me ligou. Sua voz carregava uma tensão que eu nunca tinha ouvido antes. Desesperada, mas ainda arrogante, como alguém exigindo resgate enquanto se recusava a reconhecer que estava se afogando. Mãe, preciso te pedir uma coisa, e preciso que você não complique com perguntas ou julgamentos. Minha frequência cardíaca aumentou. Em 42 anos conhecendo Rafael, ele nunca tinha me pedido ajuda financeira. Seu orgulho em sua independência tinha sido uma de suas características definidoras. O que você precisa? Um empréstimo. R$ 250 mil. R$ 250 mil. Eu vou te pagar de volta com juros, documentação completa, totalmente profissional. Mas eu preciso disso nas próximas 2 semanas. R$ 250 mil. Mais dinheiro do que eu jamais tive disponível de uma só vez, mesmo durante meus anos de trabalho. Rafael, eu não tenho esse tipo de dinheiro. Sua casa está quitada. Você poderia conseguir um empréstimo com garantia de imóvel, usar a casa como garantia. Isso é temporário. Eu tenho alguns negócios em desenvolvimento que resolverão tudo em 6 meses. Ele estava me pedindo para arriscar minha casa, minha segurança, meu único bem significativo, para tirá-lo de problemas financeiros que ele tinha escondido da própria esposa. Problemas que aparentemente estavam se desenvolvendo enquanto ele reclamava dos custos da terapia e educação de Alice. Rafael, para que é esse dinheiro? Eu disse que não queria perguntas. Você está me pedindo para hipotecar minha casa. Eu tenho o direito de fazer perguntas. O silêncio se estendeu novamente. E quando Rafael finalmente falou, sua voz carregava a inexpressividade de alguém que foi pego em mentiras que não podia manter. Pagamentos atrasados do financiamento, mínimos de cartão de crédito e alguns investimentos de negócios que precisam de injeção de capital. É complicado. Investimentos de negócios? Minha voz se tornou mais aguda. Rafael, você tem uma filha de 17 meses e uma esposa que não sabia que você estava roubando do fundo de estudos de Alice. Que investimentos de negócios poderiam possivelmente justificar? Não me dê lições sobre prioridades. Ele retrucou. Você não entende a pressão sob a qual estou. As oportunidades que estou tentando criar para o nosso futuro. Nosso futuro. Ainda nenhuma menção ao futuro de Alice, suas necessidades, seu direito à segurança financeira e oportunidades educacionais. Eu não posso te emprestar R$ 250 mil, eu disse simplesmente. Não pode ou não quer? A pergunta revelou tudo sobre a mentalidade de Rafael. Ele via minha recusa como uma escolha, em vez de uma limitação. Mais um exemplo de pessoas falhando em apoiá-lo durante sua crise, em vez de uma consequência de sua própria má gestão financeira. Ambos, eu disse honestamente. Eu não posso me dar ao luxo de arriscar minha casa, e não vou permitir que você continue tomando decisões que colocam a segurança de Alice em risco. A risada de Rafael foi aguda com descrença. Então a segurança de Alice importa mais do que manter nossa família unida? Você prefere nos ver perder tudo do que nos ajudar a voltar aos trilhos? Rafael, você já perdeu tudo o que importa. Você perdeu a conexão com sua filha, o respeito da sua esposa, e agora você está perdendo sua estabilidade financeira. Dinheiro não vai consertar os problemas reais na sua família. Os problemas reais, ele repetiu, sua voz pingando sarcasmo. Certo, segundo você. O problema real é que eu não passo tempo suficiente brincando com minha filha com deficiência, em vez de trabalhar para prover o futuro dela. O problema real é que você não ama sua filha de jeito nenhum. As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las, carregando 18 meses de frustração reprimida, negligência documentada e crueldade testemunhada. Elas pairaram no silêncio como uma acusação que não podia ser retirada. Como você ousa? Rafael disse finalmente, sua voz mortalmente quieta. Como você ousa questionar meu amor pela minha família? Eu questiono porque eu nunca vi evidência disso. Eu respondi, surpresa com minha própria firmeza. Eu documentei 18 meses de você tratando Alice como um fardo.
chamando-a de defeituosa, se recusando a aprender a se comunicar com ela, roubando o dinheiro destinado à educação dela e priorizando seu próprio conforto em detrimento das necessidades de desenvolvimento dela. Se isso é amor, Rafael, então temos definições diferentes da palavra. A linha ficou muda. Rafael tinha desligado na minha cara, mas desta vez parecia liberdade, em vez de rejeição. 2 dias depois, Juliana ligou. Sua voz estava diferente, mais forte, mais resoluta. Dona Lúcia, preciso te dizer uma coisa. Rafael e eu estamos nos separando. Eu entrei com o pedido de separação legal e iniciei o processo de divórcio. Senti alívio me invadir como água fria. Como posso ajudar? Gostaria que Alice e eu ficássemos com a senhora por um tempo, só até eu conseguir encontrar um apartamento e descobrir nosso novo normal. Se isso for demais? Sim, eu disse imediatamente. Sim, vocês podem ficar o tempo que precisarem. As duas. Naquela noite, preparei o quarto de Alice no que tinha sido meu quarto de artesanato, montando um berço, organizando brinquedos, criando um espaço onde minha neta seria bem-vinda, amada e protegida. Enquanto pendurava quadros alegres nas paredes, pensei nas promessas que sussurrei para Alice no hospital 18 meses atrás. Eu finalmente seria capaz de cumpri-las. Juliana e Alice se mudaram para minha casa em uma manhã de terça-feira no início da primavera. Eu observei minha neta explorar seu novo espaço com a adaptabilidade que bebês de 18 meses possuem, imediatamente reivindicando o canto ensolarado onde eu tinha colocado sua caixa de brinquedos e tratando a mudança como uma aventura, em vez de uma crise. Casa, vovó! Alice sinalizou, olhando ao redor com curiosidade brilhante antes de se instalar para brincar com blocos como se tivesse morado lá para sempre. Pela primeira vez em meses, vi Juliana relaxar. Sem a desaprovação constante de Rafael preenchendo cada cômodo, ela podia se concentrar inteiramente nas necessidades de Alice e em sua própria cura. Estabelecemos rotinas que priorizavam o desenvolvimento de Alice, prática matinal de libras, caminhadas à tarde no parque, hora da história à noite, onde Alice podia ver nossos rostos claramente enquanto líamos. Alice prosperou neste ambiente de aceitação incondicional. Seu vocabulário se expandia diariamente, sua confiança crescia, e sua curiosidade natural florescia sem a presença inibidora de um pai que via suas conquistas como lembretes de inadequação, em vez de celebrações de crescimento. Mas Rafael não estava aceitando a separação em silêncio. A primeira indicação veio 3 dias depois que Juliana e Alice se mudaram. Voltei do supermercado e encontrei o carro de Rafael na minha garagem e vozes alteradas vindas de dentro da minha casa. Entrei pela porta dos fundos e encontrei Rafael na minha sala de estar, seu rosto vermelho de raiva, enquanto Juliana estava protetoramente perto da área de brincadeiras de Alice. Não vai levar minha filha embora porque você decidiu que eu não sou bom o suficiente, Rafael estava dizendo, sua voz tensa de desespero e fúria. Não estou levando ela embora, Juliana respondeu, sua voz firme apesar do estresse óbvio. Estou protegendo ela de um pai que a trata como um erro, em vez de um milagre. Rafael me viu na porta e se virou. Mãe, a faça ter juízo. Ela está destruindo nossa família por causa de alguns problemas imaginários com minha paternidade. Problemas imaginários. 18 meses de negligência emocional documentada reduzidos à imaginação de Juliana. Rafael, eu disse calmamente, colocando minhas sacolas de supermercado no chão. Você não foi convidado para a minha casa. Gostaria que você fosse embora. Sua casa. A risada de Rafael foi aguda e amarga. Você quer dizer a casa que eu vou herdar de qualquer maneira? A casa que você está usando para dar santuário à minha esposa e filha enquanto elas destroem meu casamento? A suposição casual de que minha casa um dia seria dele, combinada com sua caracterização de Juliana protegendo Alice como dar santuário, revelou camadas de presunção que eu nunca tinha reconhecido totalmente em meu filho. Esta é a minha casa, eu disse simplesmente. Juliana e Alice são bem-vindas aqui pelo tempo que precisarem de santuário. Santuário? A voz de Rafael subiu para quase um grito. Santuário de quê? De um pai que trabalha 60 horas por semana para prover sua família? De um marido que está tentando construir um futuro, apesar de ter que lidar com as necessidades especiais de uma criança com deficiência?
Alice, que estava brincando quietamente durante este conflito adulto, olhou para cima ao som da voz alterada de Rafael. Ela estudou o rosto dele com a atenção intensa que dava a tudo de novo ou confuso, tentando processar a raiva e a hostilidade que irradiavam deste homem que ela tinha sido ensinada a chamar de papai. Rafael, eu disse, mantendo minha voz baixa e controlada. Alice pode te ver. Ela pode ler suas expressões faciais, sentir sua energia emocional. Agora, você está ensinando a ela que raiva e hostilidade são respostas normais à presença dela. Não psicanalize meu relacionamento com minha filha, Rafael retrucou. Você tem minado minha autoridade como pai dela desde o dia em que ela nasceu, enchendo a cabeça de Juliana com ideias sobre libras e terapia e tratando Alice como se ela fosse normal, em vez de aceitar a realidade. A realidade, eu disse, movendo-me para ficar entre Rafael e Alice, é que Alice é uma criança brilhante, linda e em desenvolvimento que merece amor e aceitação de seu pai. A realidade é que você passou 18 meses tratando-a como um fardo, em vez de uma bênção. O rosto de Rafael escureceu. Você não tem o direito de julgar minha paternidade com base em alguma fantasia idealizada sobre como a paternidade deveria ser. Você criou um filho há 30 anos, quando as expectativas eram diferentes. Esta situação está além da sua experiência ou compreensão. Eu entendo, eu disse baixinho, que quando você segura Alice, você o faz como se estivesse manuseando o filho de outra pessoa que você está sendo forçado a cuidar temporariamente. Eu entendo que você nunca perguntou sobre o desenvolvimento, a felicidade ou as necessidades dela durante nossas conversas. Eu entendo que você roubou dinheiro do fundo de estudos dela para cobrir seus próprios erros financeiros. O suspiro ofegante de Juliana me disse que ela não sabia que Rafael estava ciente de que eu sabia sobre o fundo de estudos. O rosto de Rafael ficou branco, depois vermelho, passando por emoções rápido demais para processar. Aquele dinheiro, ele disse sua voz perigosamente baixa, estava sendo desperdiçado em uma conta para uma criança cujas necessidades educacionais serão completamente diferentes das crianças normais. Eu redirecionei os fundos para resolver problemas imediatos que afetam toda a nossa família. Você roubou da sua filha, eu disse simplesmente. Você pegou o dinheiro destinado ao futuro dela e o usou para cobrir dívidas que você tinha escondido da sua esposa. Eu tomei decisões financeiras estratégicas sobre recursos que pertencem à minha família, Rafael retrucou. Recursos que eu ganhei, em uma casa que eu pago, para uma família que eu sustento. Rafael, Juliana disse baixinho. Você parou de sustentar esta família no dia em que Alice nasceu. Você tem estado ausente financeira e emocionalmente desde então. Rafael se virou para Juliana com uma fúria que eu nunca tinha visto nele antes. Eu trabalhei todos os dias para prover para você e Alice, apesar dos desafios que a condição dela cria. Eu lidei com planos de saúde, agendamento de terapia, consultas médicas e custos de equipamentos que famílias normais não enfrentam. Eu sacrifiquei relacionamentos sociais, oportunidades de carreira e tempo pessoal para acomodar as necessidades especiais de Alice. Você nunca compareceu a uma consulta de terapia, Juliana disse, sua voz ficando mais forte. Você nunca aprendeu um único sinal para se comunicar com sua filha. Você nunca perguntou à pediatra dela sobre o desenvolvimento dela. Você nunca brincou com ela por mais de 5 minutos, sem encontrar um motivo para passá-la para outra pessoa. Por que é deprimente? Rafael explodiu, finalmente revelando a verdade que ele tinha escondido por trás de preocupações práticas por 18 meses. Porque olhar para ela me lembra todos os dias de tudo que deu errado, tudo que nunca será normal, tudo que eu perdi por causa da deficiência dela. O silêncio que se seguiu à sua admissão foi profundo. Alice, ainda sentada entre seus brinquedos, olhou de rosto em rosto com preocupação crescente, sentindo a intensidade emocional, embora não pudesse ouvir as palavras que a tinham criado. Tudo que você perdeu? Eu repeti, minha voz mal audível. Sim, Rafael disse, aparentemente sem se importar mais com como suas palavras soavam. A filha que eu planejei, as experiências familiares que eu queria, o prazer simples de ler histórias de ninar para uma criança que realmente pode ouvi-las. O orgulho de vê-la falar suas primeiras palavras, cantar músicas, rir de piadas. Tudo isso foi embora.
substituído por libras e consultas de terapia e equipamentos e uma vida inteira de acomodações que famílias normais não precisam. Rafael, Juliana disse, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Alice ri de piadas. Ela gosta de histórias. Ela se comunica, brinca, aprende, cresce e se desenvolve exatamente como outras crianças da idade dela. A única diferença é a linguagem que ela usa e a maneira como ela processa o som. A única diferença? A voz de Rafael falhou com algo entre riso e choro. A única diferença é que ela nunca vai me ouvir dizer que a amo. Ela nunca vai me chamar de papai. Ela nunca vai correr para mim quando estiver com medo, porque ouviu um barulho à noite. Ela nunca vai cantar junto com músicas, ou falar ao telefone, ou experimentar uma centena de coisas que tornam a infância preciosa. Eu observei Alice durante a ladainha de perdas de Rafael, e vi algo que partiu meu coração. Minha neta, que não podia ouvir as palavras do pai, mas podia ler cada emoção em seu rosto, estava começando a entender que sua angústia estava de alguma forma conectada à presença dela. Ela olhou para seus brinquedos, seus ombros pequenos curvados, sua curiosidade brilhante diminuindo, enquanto absorvia a mensagem de que seu pai estava com dor por causa de quem ela era. Rafael, eu disse, minha voz carregando 18 meses de dor e fúria acumuladas. Olhe para sua filha. Ele olhou para Alice brevemente, com desdém. Não, eu disse firmemente. Olhe de verdade para ela. Olhe para o que você acabou de fazer com ela. Rafael olhou novamente, e desta vez ele viu o que eu vi. Uma linda criança de 18 meses que acabou de aprender que sua existência causava sofrimento ao pai. O rosto de Alice segurava confusão e mágoa, o começo de uma vergonha que nenhuma criança deveria sentir sobre sua identidade fundamental. Isso é o que você fez, eu continuei, minha voz firme mas implacável. Você ensinou a sua filha que ela é uma decepção. Você mostrou a ela que o amor é condicional a atender a expectativas que ela nunca pode cumprir. Você passou 18 meses ensinando Alice que ela não é digna de afeto, porque ela não é a criança que você encomendou. Eu nunca disse... Você não precisava dizer nada. Crianças aprendem mais com o que mostramos a elas do que com o que contamos. E o que você mostrou a Alice é que pais são pessoas que toleram seus filhos, em vez de os valorizar. Eu caminhei até Alice e me ajoelhei ao lado dela, gentilmente pegando suas mãozinhas nas minhas. Ela olhou para mim com olhos que continham muita compreensão para alguém tão jovem. Alice, eu sinalizei e falei simultaneamente, certificando-me de que ela pudesse ver tanto minhas palavras quanto minha expressão. Você é perfeita exatamente como você é. Você é amada completamente e incondicionalmente. Sua surdez faz parte do que te torna especial, não algo que te torna menos do que outras crianças. Alice estudou meu rosto cuidadosamente, então sinalizou, amor vovó, com a clareza precisa de uma criança que teve prática consistente. Eu me virei para Rafael. É assim que o amor verdadeiro se parece, incondicional, aceitando, celebrando a criança, em vez de lamentar a fantasia. Rafael olhou para Alice mais uma vez, e eu o vi fazer uma escolha. Não a escolha pela qual eu estava esperando, rezando, documentando a ausência por 18 meses. Ele escolheu ir embora. Eu não consigo fazer isso, ele disse, sua voz inexpressiva de derrota. Eu não consigo fingir sentir algo que não sinto. Juliana, você e Alice podem ficar aqui ou ir para onde quiserem. Eu não vou brigar pelo divórcio. Ele caminhou em direção à porta, então parou sem se virar. Mãe, quando eu for embora, você pode criar Alice da maneira que achar melhor. Talvez você se saia melhor do que eu. A porta se fechou atrás dele com um silêncio definitivo, e Alice olhou para mim com olhos solenes. Papai acabou? Ela sinalizou. Sim, querida. Eu sinalizei de volta. Acabou. 6 meses depois, Alice celebrou seu 2º aniversário no meu quintal, rodeada por pessoas que a viam exatamente como ela era. Uma criança brilhante, amorosa e curiosa, cuja surdez era simplesmente um fio na bela tapeçaria de sua identidade. A lista de convidados contava a história da família que construímos após a partida de Rafael. Os pais de Juliana, que dirigiram 8 horas para estar lá e passaram o fim de semana aprendendo sinais básicos para que pudessem se comunicar com a neta. Maria, da nossa aula de Libras,
cuja própria filha surda era agora a amiga mais próxima de Alice. Dona Patrícia, a vizinha que se tornou bisavó honorária de Alice e praticava soletração com os dedos todas as noites para que pudesse soletrar "Eu te amo" quando Alice a visitava. A doqueutora Helena Mendes também compareceu, trazendo um presente que fez Juliana chorar de felicidade. Uma carta de recomendação para uma excelente escola infantil que forneceria a Alice colegas surdos e ouvintes, instrução em Libras e a base para a educação bilíngue que a serviria ao longo de sua carreira acadêmica. Olhe como ela se conecta com todos, a doutorora Helena Mendes observou, assistindo Alice se mover com confiança entre os convidados, sinalizando com alguns, usando gestos com outros e se comunicando através de sorrisos e toques com aqueles que ainda não sabiam Libras. Ela está desenvolvendo exatamente as habilidades sociais que esperamos ver: adaptabilidade, empatia, confiança em sua capacidade de se comunicar através de diferentes barreiras linguísticas. Alice, aos 2 anos, era tudo que Rafael se recusou a ver 18 meses antes. Ela era verbal em sua própria linguagem visual, expressando ideias complexas através de combinações de sinais, gestos e expressões faciais. Ela contava histórias sobre seus brinquedos, fazia perguntas sobre tudo ao seu redor e demonstrava o tipo de desenvolvimento cognitivo sofisticado que vinha do processamento do mundo através de múltiplos caminhos. Mas, mais importante, Alice irradiava a confiança de uma criança que sabia que era amada incondicionalmente. Ela abordava novos desafios com curiosidade, em vez de medo, confiava nos adultos para apoiar seus esforços e mostrava a segurança emocional que vinha de crescer em um ambiente onde suas necessidades eram atendidas com entusiasmo, em vez de ressentimento. "Feliz aniversário, Alice!" Ela sinalizou para si mesma quando viu o bolo, seu rosto brilhante com o deleite de ser o centro das atenções positivas. Ela tinha aprendido que celebrações significavam alegria, não obrigação, e que suas conquistas eram fontes de orgulho, em vez de lembretes de inadequação. Juliana tinha se transformado tão drasticamente quanto Alice. Livre do estresse constante de proteger Alice da negligência emocional de Rafael enquanto mantinha seu casamento, ela redescobriu sua própria força e confiança. Ela encontrou um emprego que acomodava o horário de Alice, se matriculou em cursos universitários para completar o diploma que havia abandonado anos antes e começou a construir a vida independente que nunca imaginou precisar. "Eu continuo esperando o pior", Juliana confidenciou enquanto observávamos Alice brincar com as outras crianças. "Por alguma crise que prove que eu não consigo lidar com a maternidade solo, ou que deixar Rafael foi um erro." "Ah, você sente falta dele?" Eu perguntei, genuinamente curiosa sobre como ela tinha processado o fim do casamento. Juliana ficou em silêncio por um momento, considerando a pergunta seriamente. "Sinto falta do homem que pensei que ele era quando me casei com ele. Sinto falta do pai que eu esperava que ele se tornasse, mas não sinto falta da realidade de viver com alguém que tratava nossa filha como um fardo." Ela fez uma pausa, observando Alice tentar ensinar outra criança a sinalizar mais, mostrando-lhe o movimento repetidamente com entusiasmo paciente. "Olhe para ela, Dona Lúcia. Ela está feliz, ela está confiante. Ela confia que, quando ela se comunica, as pessoas responderão com interesse, em vez de irritação. Isso é o que eu quero para a infância dela. A crença de que ela é digna de atenção, amor e respeito." A transformação em nossa vida diária tinha sido notável. Sem a desaprovação constante de Rafael criando tensão, o desenvolvimento de Alice tinha acelerado de maneiras que surpreenderam até mesmo seus terapeutas. Seu vocabulário de Libras se expandiu rapidamente quando ela percebeu que todos em seu ambiente principal estavam comprometidos em aprender sua linguagem, em vez de exigir que ela se adaptasse a deles. Ela tinha começado a combinar sinais em frases complexas, fazendo perguntas como: "Onde vovô foi?", quando notava a foto do meu falecido marido na lareira, e "Por que bebê chora?", quando encontrávamos um bebê chateado no supermercado. Sua capacidade de entender causa e efeito, de notar nuances emocionais nos outros e de expressar empatia, tinha se desenvolvido exatamente como deveria para uma criança esperta de 2 anos. A atividade favorita de Alice se tornou
ensinar libras para seus bichos de pelúcia e bonecas. Ela os alinhava em sua área de brincadeiras e demonstrava sinais com a repetição paciente de alguém que aprendeu através de reforço positivo consistente. Vê-la brincar de professora revelou a confiança que ela havia desenvolvido em suas próprias habilidades de comunicação. Bebê aprende sinais, ela anunciava, mostrando a seu elefante de pelúcia como fazer o sinal para comer. Elefante esperto. Elefante tenta. O contraste com a previsão de Rafael de que ela teria dificuldades com marcos de desenvolvimento normais não poderia ter sido mais claro. Alice não estava atrasada no desenvolvimento da linguagem. Ela estava se desenvolvendo de forma diferente, com forças visuais e espaciais que complementavam sua inteligência natural. 3 meses após a festa de aniversário de Alice, Rafael solicitou uma reunião. Ele ligou diretamente para Juliana, pedindo para ver Alice e discutir arranjos futuros. Juliana, que estava temendo esta conversa, me pediu para estar presente para apoio moral. Nós nos encontramos em um local neutro, um escritório de aconselhamento familiar, onde a doutora Fontes poderia facilitar a conversa e garantir que os interesses de Alice permanecessem o foco principal. Rafael chegou parecendo mais velho, mais magro, vestindo a compostura cuidadosa de alguém que passou meses pensando no que queria dizer. Eu quero ver Alice regularmente. Ele começou sem preâmbulo. Visitas supervisionadas, atividades estruturadas. Acho importante para ela ter um relacionamento com o pai. A doutora Fontes olhou para ele com cuidado. Rafael, quando discutimos essa possibilidade por telefone, você mencionou que estava fazendo algum trabalho pessoal. Você pode nos falar sobre esse processo? Rafael se mexeu desconfortavelmente. Estive em terapia por 6 meses, trabalhando para entender minhas respostas à deficiência de Alice, processando minhas expectativas versus a realidade. E o que você aprendeu? A doutora Fontes perguntou gentilmente. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Eu aprendi que minha rejeição a Alice tinha mais a ver com meus próprios medos do que com qualquer coisa errada com ela. Eu estava com medo de não ser um pai bom o suficiente para uma criança com necessidades especiais. Então me convenci de que o problema eram as necessidades dela, em vez da minha capacidade. Era mais autoconsciência do que eu esperava de Rafael, mas a doutora Fontes pressionou mais. Como você se sente em relação a Alice agora? Eu acho que... Rafael lutou com as palavras. Eu acho que ela é provavelmente uma criança notável. Eu acho que perdi 18 meses de conhecê-la porque estava muito focado em lamentar a criança que eu esperava receber. Juliana falou pela primeira vez. Rafael, Alice não precisa mais que você lamente quem ela não é. Ela precisa que você celebre quem ela é. Você está preparado para fazer isso? Eu quero tentar, Rafael disse simplesmente. Eu quero aprender Libras. Eu quero entender o mundo dela, em vez de esperar que ela se encaixe no meu. A doutora Fontes delineou um plano cuidadoso para reintroduzir Rafael na vida de Alice. Visitas curtas e supervisionadas, onde ele pudesse praticar a sinalização com ela, gradualmente construindo confiança e conexão sem sobrecarregar Alice ou criar instabilidade em sua rotina. A primeira visita foi estranha, mas não desastrosa. Alice, agora com 2 anos e meio, abordou Rafael com curiosidade cautelosa, em vez da confiança ávida que ela tinha mostrado quando bebê. Ela aprendeu a se proteger emocionalmente, a reservar seu afeto para pessoas que provaram ser dignas dele. Rafael tinha claramente praticado sinais básicos. Ele conseguia soletrar com os dedos A-L-I-C-E e sinalizar palavras simples como olá, por favor e obrigado. Quando Alice lhe mostrou seu livro favorito, ele tentou sinalizar fotos bonitas, embora seus movimentos fossem rígidos e incertos. Alice ensina a papai sinais? Ela me perguntou, olhando para frente e para trás entre Rafael e eu, com a consciência diplomática de uma criança que aprendeu a navegar por emoções adultas complexas. Se Alice quiser ensinar e papai quiser aprender, eu respondi, deixando-a fazer a escolha sobre quanta conexão ela estava disposta a oferecer. Alice considerou isso seriamente. Então se aproximou de Rafael com um de seus livros de imagens. Ela apontou para um cachorro e fez o sinal claramente. Então olhou para Rafael com expectativa. Ele copiou o movimento dela desajeitadamente.
e o rosto de Alice se iluminou com o deleite de uma professora bem-sucedida. Pelos 20 minutos seguintes, ela pacientemente mostrou a ele sinais para vários animais, corrigindo suas posições de mão com a persistência gentil de alguém que aprendeu através de reforço positivo, em vez de crítica. Quando a visita terminou, Alice acenou para Rafael e sinalizou, até mais, com cordialidade casual. Não o alcance desesperado que ela tinha mostrado quando bebê, mas o reconhecimento educado de alguém disposto a manter a conexão sem dependência emocional. Nos meses seguintes, as visitas de Rafael se tornaram características regulares na vida de Alice, mas não centrais. Ela gostava de ensiná-lo sinais, compartilhar seus livros e mostrar-lhe suas últimas conquistas. Mas ela nunca transferiu a profunda confiança e afeto que mostrava a Juliana e a mim para este pai que era essencialmente um recém-chegado à sua paisagem emocional. Rafael parecia entender e aceitar este relacionamento limitado. Ele compareceu à festa de 3º aniversário de Alice, contribuindo apropriadamente para a celebração sem esperar ser tratado como um participante essencial. Ele aprendeu Libras o suficiente para ter conversas básicas, perguntar sobre o dia dela e responder às suas tentativas de comunicação. Mas ele nunca se tornou o pai que Alice merecia em seus primeiros anos. E tanto Juliana quanto eu podíamos ver que Alice entendia essa distinção. Ela era educada com Rafael, gostava de sua atenção quando era oferecida, mas tinha aprendido a não depender dele para apoio emocional ou validação. Isso é suficiente? Juliana me perguntou, depois de uma das visitas de Rafael, observando Alice brincar contente depois que ele saiu. Este relacionamento cuidadoso e limitado onde ele participa, mas não se conecta de verdade, é suficiente para Alice, eu disse, entendendo o que ela estava realmente perguntando. Ela tem amor profundo e incondicional de pessoas que provaram ser confiáveis. Rafael pode ser uma presença de apoio na vida dela, sem ser essencial para o bem-estar emocional dela. Alice, aos 3 anos, era bilíngue, confiante e emocionalmente segura. Ela frequentava uma escola infantil onde seus professores se maravilhavam com suas habilidades de resolução de problemas, sua empatia por outras crianças e sua capacidade de ajudar colegas ouvintes a aprender sinais básicos. Ela tinha desenvolvido a liderança social que frequentemente surgia em crianças que aprenderam cedo a preencher as diferenças de comunicação. Mais importante, Alice cresceu acreditando que era digna de amor, capaz de aprender e valiosa exatamente como era. A base que Rafael se recusou a fornecer em sua infância foi construída por pessoas que viam sua surdez como uma diferença a ser celebrada, em vez de um problema a ser resolvido. Em noites tranquilas, quando Alice estava dormindo e Juliana estava estudando para suas aulas da faculdade, eu sentava na minha sala, olhando fotos que narravam nossa jornada de crise à paz. Fotos dos primeiros sinais de Alice, sua festa de 3º aniversário, suas interações confiantes com amigos surdos e ouvintes. Em cada imagem, o rosto de Alice mostrava a segurança de uma criança que nunca duvidou de seu valor aos olhos das pessoas que mais importavam. A rejeição inicial de Rafael tinha sido devastadora de testemunhar, mas não danificou Alice, porque outros adultos intervieram para fornecer o amor incondicional que toda criança merece. Às vezes, o silêncio é a verdade mais alta. A ausência emocional de Rafael tinha dito muito sobre suas limitações como pai, mas nossa resposta, a coragem de Juliana em proteger Alice, meu compromisso em fornecer estabilidade, a comunidade de apoiadores de Alice que celebravam em vez de apenas acomodar sua surdez, falou ainda mais poderosamente sobre a resiliência do amor e a força das famílias construídas sobre aceitação, em vez de condições. Alice cresceria sabendo que sua surdez fazia parte de sua identidade, não uma limitação em seu potencial. Ela aprendeu cedo que a comunicação assume muitas formas, que as diferenças podem ser pontes em vez de barreiras, e que as pessoas dignas de sua confiança eram aquelas que a celebravam exatamente como ela era. E no final, esse conhecimento a serviria muito melhor do que o amor de um pai que vinha com condições que ela nunca poderia cumprir.